Você já reparou que a mesma chuva que enche um reservatório também alaga uma casa? Pense comigo. Chove forte aí na sua cidade. Aí, de repente, num bairro, um agricultor olha para o céu e agradece. A terra estava seca há meses. Aquela chuva, para esse agricultor, é vida. Já em outro bairro, a família vê a mesma água entrando pela porta e aí a situação é outra. Móveis estragados, documentos perdidos e para aquela família, a chuva é uma destruição. A água é a mesma. A diferença está em como ela é recebida por essas pessoas. Hoje eu quero te mostrar uma história da Bíblia em que a presença de Deus faz algo semelhante a isso. A mesma arca da aliança, as mesmas tábuas da lei, o mesmo Deus, mas duas casas com experiências completamente diferentes. Então abra sua Bíblia comigo aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Não vou ler o capítulo inteiro, apenas alguns versículos. No versículo 6 diz assim: Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. A Arca da Aliança passou por uma história conturbada. Os filisteus conseguiram capturar, mas sofreram pragas e logo devolveram a arca. E ela foi parar em Kiriat Jearim, na casa de um homem chamado Abinadab. Olha o que diz o texto. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. E aí vem o detalhe que, na maioria das vezes, passa batido. O versículo seguinte, versículo 2, diz assim: A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. 20 anos a arca ficou ali. Agora, sabe o que o texto não diz? Não diz que a casa de Abinadab foi abençoada, mas também não diz que ela foi amaldiçoada. Eu também não vou inventar coisa aqui no texto. Simplesmente ficou em silêncio. Pensa numa coisa do cotidiano. Você teve algo valioso em casa e não deu o devido valor? Tipo aquele livro que alguém te deu que ficou 2 anos lá na estante com plástico, ou aquela Bíblia de estudo que você ganhou no batismo e ainda está novinha. Está ali, presente, disponível, mas sem uso. A arca estava na casa de Abinadab. A presença simbólica de Deus estava ali, naquela casa. Mas o texto não destaca nenhuma transformação, nenhuma celebração. O foco da narrativa é histórico, apenas histórico. A arca foi preservada e só. E antes que a gente julgue Abinadab, calma aí. Porque às vezes a gente faz a mesma coisa. Tem a Bíblia na estante, tem acesso à pregação, tem a presença de Deus disponível, mas a rotina parece que engoliu tudo. E aquilo que deveria transformar a casa virou mobília. Isso não significa que Deus abandonou Abinadab. A ausência de menção de bênção não é a prova de ausência de bênção. A Escritura simplesmente não escolheu destacar naquele momento, mas o que fica é a pergunta: quando a presença de Deus está disponível e a gente não busca, o que a gente perde? Agora vem um segundo cenário. E aqui a história muda de tom. Davi decide trazer a arca para Jerusalém. Faz uma festa enorme, carro novo, bois puxando, música de celebração, mas ele comete um erro grave. Transportava a arca do jeito errado. Os bois tropeçam, Uzá estende a mão para firmar a arca e Deus o fere ali mesmo, assim como nós lemos no início desse vídeo. Uzá morre. Davi fica apavorado, olha para a arca e pensa: eu não vou levar isso para casa, e desvia. Deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Agora, olha o que acontece. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. A arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. 3 meses, e a bênção foi tão visível, tão concreta,
que a notícia chegou até Davi. Pensa naquele vizinho que de repente começa a prosperar, a família fica mais unida, os filhos melhoram, o ambiente muda e o bairro inteiro comenta. O que aconteceu naquela casa? Foi isso. A bênção sobre Obed-Edom foi tão evidente que virou notícia. E sabe por quê? Porque Deus estava ensinando algo por contraste. O ponto central do segundo livro de Samuel, capítulo 6, é este: a mesma presença santa que trouxe juízo quando foi tratada com irreverência, também traz bênção quando é recebida com temor. Deus não é uma ameaça da qual você precisa fugir dele. Ele é uma fonte da qual você precisa se aproximar, mas se aproximar do jeito certo. E repara, a bênção não veio porque Obed-Edom era mais santo que Uzá, ou mais espiritual que Abinadab. A bênção veio porque Deus soberanamente decidiu manifestar a sua graça ali naquela casa. A arca não era um objeto mágico que soltava bênçãos, era o sinal da aliança. E o Deus da aliança decidiu honrar aquele lar. A casa de Obed-Edom é um retrato lindo de como Deus age com um lar que se coloca debaixo da sua presença. Não porque os moradores mereçam, mas porque o Senhor é gracioso. E se ele fez isso com Obed-Edom, pode estar querendo fazer o mesmo com a sua casa hoje. Ele é o mesmo Deus, a graça é a mesma, então descanse nessa palavra. E aqui vem a parte que costura tudo. Quando Davi ouviu que Deus abençoou a casa de Obed-Edom, algo mudou dentro dele. Ele entendeu que o problema nunca foi a arca, o problema foi a forma como ele tentou trazer a presença de Deus. Sabe quando você tenta fazer algo bom, mas do jeito errado? Tipo, você quer resolver um conflito no seu casamento, mas em vez de ouvir, você já chega gritando. A intenção era boa, o método era torto. Davi quis trazer a presença de Deus para perto, e isso era algo bom. Mas fez do jeito dele, num carro novo, com festa, e ignorando o que Deus tinha ordenado, que a arca fosse carregada nos ombros dos levitas com varas, como Moisés ensinou em 1 Crônicas, capítulo 15. Depois de ver a bênção sobre Obed-Edom, Davi corrigiu o seu procedimento. Então, em 1 Crônicas, capítulo 15, mostra que ele convocou os levitas, seguiu a ordem de Deus e aí sim, levou a arca com temor, com reverência e adoração. E quando fez do jeito certo, a arca chegou em Jerusalém com alegria. Isso é fundamental. Deus não age de forma mecânica. A presença dele não opera como superstição. Não basta ter a arca na sala, não basta ter a Bíblia no seu criado mudo, não basta estar inscrito num canal de pregação no YouTube. A questão é como você está recebendo a presença de Deus. Onde há irreverência, Deus traz disciplina, não porque ele seja cruel, mas porque ele é santo. Onde há temor e submissão, ele abençoa. Não porque a gente mereça, mas porque ele é gracioso. E aqui eu quero te deixar com esperança, porque se Davi errou e teve a chance de corrigir, você e eu também temos. Se a bênção de Obed-Edom serviu para encorajar Davi a tentar novamente, ela serve também para encorajar você. Deus não te mostrou o erro para te paralisar, ele te mostrou para te ensinar o caminho certo. E quando você volta com humildade, ele te recebe com graça. Então, antes de finalizar, eu quero te deixar com 3 coisas. Primeiro, onde está a arca na sua casa? Não a arca literal, mas a presença de Deus. A Bíblia está aberta ou virou um acessório da casa? A oração acontece ou virou apenas uma formalidade? Hoje, antes de dormir, eu quero que você abra a Bíblia no Salmo 63 e leia em voz alta. Convide a presença de Deus de volta para dentro da sua rotina. Ele quer habitar na sua casa. Então deixe Deus entrar. Segunda, você está com medo da presença de Deus por causa de um erro que você cometeu no passado? Davi também ficou, mas a história de Obed-Edom prova que a presença de Deus não é só juízo, ela também é bênção e é vida, e é restauração, então não fuja. Aproxime-se, assim como está escrito em Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao
trono da graça. E aqui vem o último, o terceiro ponto. Tem algo na sua vida espiritual que você tem feito do seu jeito em vez de fazer do jeito de Deus? Uma área onde a intenção é boa, mas o método é do seu jeito? Hoje eu quero que você pergunte ao Senhor: Deus, como tu queres que eu faça isso? E depois obedeça. Quando a gente volta para a ordem dele, a bênção vem. Davi provou isso, Obed-edom provou isso e Deus quer provar isso na sua vida. Então feche os seus olhos porque eu quero fazer uma oração por você agora. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Deus, é muito bom saber que a tua presença não é só juízo, ela também é graça. Senhor, nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós decidimos fazer do nosso jeito. Deus, também quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes negligenciamos a busca pela tua presença. A nossa rotina está cheia de compromissos, mas vazia de um momento que é separado somente para buscar a tua face. Ó Deus, eu quero te pedir, Pai, perdoa-nos, Senhor, quando nós deixamos a Bíblia apenas como um objeto de decoração dentro da nossa casa ou como um objeto que fica simplesmente guardado dentro de uma gaveta. Querido Deus, nós queremos aprender a tratar a sua presença com reverência, com amor, entendendo que somos abençoados, somos privilegiados de ter a oportunidade em te conhecer, em ter relacionamento contigo, em receber a sua presença nas nossas vidas e na nossa família. Pai, eu quero te pedir que esse ouvinte que está aqui comigo, ouvindo essa mensagem através desse vídeo nesse canal do YouTube, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua família e que hoje, amanhã e sempre eles possam receber a sua presença e que eles saibam, Senhor, te honrar, lendo e estudando a tua palavra, louvando o teu santo nome, buscando a tua face nas orações e sempre, Senhor, meditando nas suas escrituras, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém. Obrigado por assistir até o fim. Te vejo no próximo vídeo.